Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Carla Larissa e esse aqui é o nosso canal onde a gente fala sobre arquitetura e urbanismo. Para além da arquitetura e urbanismo, nós falamos também um pouquinho sobre arte e sobre história. Bom, nós estamos fazendo aí uma série falando sobre a história da arquitetura. Nós já viemos caminhando sobre as civilizações antigas, paramos na Grécia e antes de ir para o Império Romano, a gente está parado agora no povo judeu. Nós conhecemos lá desde o comecinho, pela primeira nomenclatura que esse povo recebe, que é de hebreu, passamos pelo momento que eles são chamados de israelitas e agora nós estamos no momento que eles são chamados de judeus. Mais especificamente, nós estamos falando do momento que eles voltam do cativeiro babilônico. Eles estiveram lá na Babilônia cativos por 70 anos. Findo desse período, eles retornam, então, a maior parte deles retornam para Jerusalém. E aí, nesse vídeo especificamente, eu quero contar para vocês sobre a construção dos muros da cidade de Jerusalém. Essa construção que foi aí comandada por Neemias. E fazendo um paralelo com essa coisa muito triste que está acontecendo, que nós estamos vivenciando, que é a guerra, depois desse ataque terrorista cometido pelo grupo terrorista Hamas contra Israel, no qual muitos inocentes israelenses morreram e muitos inocentes palestinos também estão morrendo, Muitos civis inocentes ali na faixa de Gaza estão tendo suas vidas ceifadas, O grupo é um grupo que covardemente se esconde, atrás desses inocentes, faz da população civil, seu escudo humano e coloca essas pessoas aí na linha de frente da batalha. E nós estamos vendo muita perda de vida, até mesmo de criança, gente? Eu vi esses dias atrás um fotógrafo, no Instagram de um fotógrafo palestino, ali na faixa de Gaza, e ele mostrou corpos de crianças, Eu tenho meu filhinho ali, ele tem 3 anos, e quando eu vi aquilo, era mais ou menos a idade do meu filho, as crianças deviam ter tipo uns de 3 a 5 anos, empilhadas, assim, enfileiradas, cobertas por um pano branco, e aí ele tirou aquele pano, aquelas crianças. O primeiro menininho que eu vi, gente, tava assim, com o olhinho aberto, cheio de pó, e foi uma coisa... Quando eu vi, eu fiquei muito mal. Nossa, eu passei mal. Eu fiquei muito triste de ver aquela cena. E é muito triste o que a gente tá vendo. E tudo isso porque, gente, o Hamas já colocou, na sua carta ali, na sua constituição, se é que assim pode se chamar, que eles têm realmente ódio aos judeus, de que eles não podem coabitar junto no mesmo espaço, e que eles querem exterminar os judeus. Então esse sentimento de antissemitismo, ele não é de hoje. Eu vou mostrar para vocês, através da história de Neemias, que esse sentimento de antissemitismo, ele é muito antigo, Os judeus enfrentam isso há muitos anos já, sendo o ápice, o auge desse sentimento, o Holocausto, onde mais de 6 milhões de judeus foram covardemente exterminados. Então, só pra gente conseguir entender, antes de entrar aqui mais especificamente na história de Neemias, eu quero falar pra vocês o que é antissemitismo, o que seria. Se você já sabe, legal. Pra quem não sabe, eu vou deixar aqui um breve resumo, uma breve explicação falando do que é isso. Semita é todo aquele que é descendente de Sem. Quem que é Sem? Então não é quando ele sai da arca, com seus 3 filhos, eles têm a função aí de repopular o mundo, e seus 3 filhos, eles são chamados de Cã, Sem e Jafé. Cada um deles vai habitar, uma região lá e começam a popular o mundo novamente. E aí os descendentes de Sem, eles são chamados de Semitas. O primeiro hebreu que nós temos, o primeiro patriarca, que eu já falei dele aqui no canal, Abraão, ele é então semita. E aí ele vai ter 2 filhos, Isaac, e ele tem um outro filho também, Ismael. Primeiro ele tem Ismael, depois ele tem Isaac. E aí esses 2 filhos dele também são semitas. Então os descendentes desses 2 filhos são semitas. Quem são os descendentes de Isaac? Os judeus, Hoje, quando a gente fala judeu hoje, qualquer um hoje pode ser judeu, porque o judeu, na verdade, é mais quem integra, a religião, a religião judaica. Mas vamos pensar aí, que os descendentes de Isaac, que habitaram ali Israel por muito tempo, os judeus que foram aí judeus por muito tempo, lá daquela época, vindo daquela época lá do passado, que é do momento que nós estamos falando aqui no canal agora,
eles são então semitas. E os descendentes de Ismael, os árabes, que é o povo ali, né, da Palestina, e o povo, boa parte do povo ali que está no Oriente Médio também são semitas, né? Só que quando nós falamos de antissemitismo, né, quando a gente se refere a antissemitismo, esse sentimento, né, esse nome, essa nomenclatura de antissemitismo é especificamente o ódio aos judeus. E aí a gente não engloba os outros semitas. Quando falamos de antissemitismo, estamos falando especificamente de ódio ao judeu. E aí esse ódio, né, ele é profundo no sentido de querer matar, eliminar esses judeus. Mas agora voltando para nossa história, então, né, só recapitular, o reino de Judá ele foi levado cativo, né, pelo rei Nabucodonosor à Babilônia, e ele ficou cativo, eles ficaram cativos na Babilônia por 70 anos. Fim desse período de 70 anos, o Império Persa conquista a Babilônia, o rei Ciro permite então que esses judeus voltem para Jerusalém para estarem construindo a cidade e também o templo que havia sido saqueado e destruído pelos babilônios. E aí, né, nesse contexto todo, nós temos depois do rei Ciro, né, levanta-se outro rei, mas depois tem o rei Dário, que permite que o templo volte a ser reconstruído também, né, porque o templo teve um período que ele foi interrompido. Eu explico um pouquinho mais sobre isso no vídeo anterior a esse, eu falo especificamente da reconstrução do segundo templo. E aí, né, depois de Dário, quem vai erguer, né, que é ao trono, quem vai ascender ao trono é o filho dele chamado Xerxes. E é nesse momento aqui da história que nós temos o nosso protagonista, Neemias. Então, Xerxes, ele é o rei do Império Persa. Imagine o Império Persa, um dos maiores reinos que existiu, nos maiores impérios que já existiu no mundo, né? Eu vou colocar para vocês aí um mapa do quão grande era esse império, de quantas terras eles foram conquistando, né, ao longo aí, né, de todo o seu poderio, né, imperial. Eles foram conquistando muitas terras, agregando muitos povos para si, né, fazendo desses povos seus escravos, seus vassalos, né, e eles foram agregando muitos povos para si. E esse império, então, quem está comandando esse império é o rei Xerxes. E tem um judeu que é mordomo do rei Xerxes. Esse judeu, ele chama-se Neemias. Neemias, então, ele tá lá, né, na cidade de Suzã, lá na Pérsia, servindo ao rei Xerxes, porque quando o Império Persa, ele chega ali na Babilônia e domina a Babilônia, né, ele leva muitos dos judeus que estavam na Babilônia também foram com ele lá para a Pérsia. E Neemias foi um desses que foi com ele lá para a Pérsia. E aí ele está num país diferente, num país distante. Imagina, ele é hebreu, então ele é acostumado a falar o hebraico, né? A língua que ele fala, que ele pronuncia é o hebraico. E aí ele tá lá na Pérsia, e aí de repente um dia ele sai para passear na cidade de Suzã, tentando, às vezes, imagina que estava tentando aprender, né, o idioma dos persas, e tá tentando se adaptar, se acostumar a tudo aquilo, e é muito difícil. De repente ele tá andando na cidade e ele escuta duas pessoas falando hebraico. E ele fica numa alegria muito grande, porque ele escutou pessoas falando a língua dele. Imagina que devia ser muito tempo que ele não ouvia a língua dele, ou que ele não falava a língua dele, a não ser que tivesse alguns outros judeus ali por perto dele para que ele conseguisse se comunicar, mas ele era escravo, né? Ele era mordomo do rei, ele também não podia viver livre por aí, né? Aquele dia, ocasionalmente, deu certo que ele estava conseguindo passear na cidade e encontrou esses dois judeus que estavam falando hebraico, né? E aí ele ficou muito feliz, ficou atônito e contente de ver alguém falando a língua dele. E ele, certo, ele falou assim, eu quero ir lá conversar com esse povo porque eu quero falar a minha língua também. E aí ele foi lá conversar com esses dois judeus, né, e conversando, descobriram que eles eram lá da Judéia, e ele pergunta, viu, e aí, como que tá Jerusalém, né, Zorobabel tá lá na construção do segundo templo, né, tudo certo, o povo feliz com o segundo templo e tal, como que tá Jerusalém, me conte. E aí, esses dois judeus falaram assim para eles, olha, Jerusalém está vivendo um período muito difícil e muito complicado, porque os povos vizinhos ali de Jerusalém não gostavam dos judeus, né? O sentimento antissemita é muito antigo, né? Os povos vizinhos, eles não gostavam dos judeus, então eles matavam os judeus. E eles falaram assim, contaram para Neemias, é comum a gente estar andando nas estradas e a gente encontrar corpos de judeus mortos nas estradas. É muito comum a gente estar andando e encontrar corpos de judeus mortos ali na estrada.
E Neemias falou, viu, mas por que tudo isso? Por que a minha família, meus irmãos, a minha família, meu povo, por que eles estão morrendo assim? Aí ele fala assim, porque a cidade de Jerusalém, ela está sem muros ainda. Quando o Império Babilônio, né, chegou lá e destruiu a cidade, ele destruiu a cidade por completo, destruiu até os muros da cidade. E eles falam, a cidade de Jerusalém, ela ainda está sem muros, está com os muros destruídos. Então, nós somos presas fáceis dos nossos inimigos. E a gente tá lá, com alvo fácil deles. Então, eles chegam e matam mesmo, pegam judeus, matam e deixam espalhar os seus corpos pelos caminhos. Aquilo deixou Neemias muito triste, né? Imagina que toda aquela euforia, felicidade que ele tava por ter encontrado dois hebreus que falavam a língua dele, ele conseguiu se comunicar com eles no hebraico, né? Aquela felicidade toda que ele estava, de repente, foi saindo e a tristeza, a angústia tomou conta do coração de Neemias, né? E aquilo deixou Neemias muito triste. Ele falou assim, meu povo, minha família, eles estão morrendo porque não tem um muro, por falta de um muro. E aí ele chora e ele fala para Deus, Deus, até quando o Senhor vai permitir que nós sejamos presas fáceis dos nossos inimigos? Deus, até quando o Senhor vai permitir que nós sejamos torturados pelos nossos inimigos, né? E ele conversa, fala isso com Deus, e aquele sentimento de alguma coisa precisa ser feita, esse muro precisa ser reconstruído, vai tomando conta do coração de Neemias. E aí ele volta para o palácio para trabalhar, para servir ao rei, porque ele era mordomo, e ele volta para o palácio. E aqui, gente, nesse ponto, eu imagino que Neemias devia ser um servo muito bom. Ele devia ser, né, um servo que estava sempre com um sorriso no rosto, sempre feliz, alegre, para cima, porque o rei olha para ele e o rei percebe que tem algo diferente de Neemias. Ele percebe que Neemias está diferente dos outros dias. E outra coisa também, né, que dá pra gente perceber, que Neemias deveria ser realmente tão bom, porque a gente está falando do rei da Pérsia. O rei do Império Persa, gente, o rei que era temido pelas populações vizinhas, o rei que mandava em todo mundo, o rei com grande poder. Ele olha para Neemias, ele vê Neemias triste e ele se preocupa com aquilo, porque ele pergunta, ele questiona Neemias, viu? O que está acontecendo que hoje você está diferente, que hoje você está triste? Né? A gente sabe que tem, né, para quem é cristão, né, acredita na Bíblia, acredita em Deus, sabe que é um propósito de Deus nisso, né? Que Deus com certeza deve ter tocado no coração do rei para estar vendo isso, né? Mas se Neemias não fosse um bom servo, se Neemias não fosse, né, um bom funcionário ali, um bom trabalhador, você acha que o rei ia se importar com ele? Não, o rei se importa, né? O rei se importa em perguntar para Neemias, Neemias, o que está acontecendo que você está diferente? Então isso nos faz imaginar que além de Neemias ser um servo muito bom, né, que o rei se importa com ele, Neemias também devia ser sempre muito feliz, porque o rei se importa com ele e o rei percebe que ele está precisando, né, de alguma coisa, algo de ruim está acontecendo com ele está com alguma necessidade, porque o rei percebe a tristeza no coração dele, no rosto dele. Essa tristeza fica estampada no rosto dele. Então Neemias é questionado pelo rei, o motivo da sua tristeza, né? Me conte, Neemias, o que está acontecendo, que hoje você está diferente, você está triste. E aí Neemias fala para o rei, rei, como é que eu posso ficar feliz sabendo que o meu povo está perecendo, a minha família que está lá em Jerusalém, eles estão perecendo, o meu povo está perecendo porque não tem um muro. E aí Neemias contou para o rei toda a história, olha, os povos vizinhos vão lá e matam porque não tem um muro. Aí Neemias então faz um pedido ao rei, rei, eu posso ir lá reconstruir esse muro de Jerusalém para colocar minha família em segurança? E o rei, de bom grado, né, permite que Neemias volte a Jerusalém para estar reconstruindo. Por que eu digo de bom grado? Porque o rei ainda disse assim, olha, você pode ir e pode levar mais pessoas, mais judeus que estavam lá na Babilônia, que estavam morando na Babilônia. Neemias conseguiu pegar esses judeus e levar eles para Jerusalém para estar ajudando na reconstrução desse muro. E o rei ainda vai além disso, o rei faz mais. O rei faz cartas, né, porque o Império Persa, né, ele tinha ali
Imagina que do lado, em volta de Jerusalém, tinha os povos vizinhos ali, né, que não gostavam dos judeus. E esses povos, eles tinham um governante, né? Tinha alguém que o rei tinha colocado para governar essas províncias, né? Esses outros povos. Tinha alguém ali, ou que fosse, né, um acordo, por exemplo, em Jerusalém mesmo, quem governava era um judeu, mas já como um acordo com o rei havia permitido, ou às vezes era alguém mesmo da confiança do rei que o rei colocava naquele lugar para governar aquele lugar. E aí, então, o rei manda cartas, escreve cartas pros reis, né? Pros reis não, gente, né? Só tinha ele de rei, né? Pros príncipes, pros governadores dessas províncias e fala assim, olha, tá chegando aí em Jerusalém o meu servo, meu mordomo, meu amigo Neemias e ele vai reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. E eu quero que vocês recebam ele muito bem, eu quero que vocês tratem Neemias muito bem, que vocês ajudem Neemias em tudo que for preciso. Olha, imagina o rei da Pérsia, o rei de um grande império, olhou para o mordomo, se compadeceu do seu mordomo e fez algo grandioso por esse mordomo, né? Então, além de ser, né, claro, a mão de Deus agindo, eu imagino que Neemias devia ser um servo muito bom, um servo que valia a pena que o rei fizesse tudo aquilo, porque Deus não ia permitir também que uma pessoa, né, ruim, uma pessoa que não fosse boa, que não fosse um bom trabalhador, que não fosse uma boa pessoa, ir lá e reconstruir os muros, né? Na verdade, nem Neemias, se não fosse realmente bom, ele não teria, né? Esse sentimento não teria florado na vida, no coração dele, né? Esse desejo não teria florado no coração dele. Ele não teria se comovido. Porque pensa, gente, que diferença que ia fazer na vida de Neemias esse povo que estava morrendo lá em Jerusalém? Neemias estava lá em Suzã, lá na Pérsia. Que diferença que ia fazer o povo morrendo lá? Não ia influenciar em nada na vida dele, né? E ele morava lá no palácio junto com o rei. Não ia influenciar em nada, mas aquilo comoveu Neemias. Eu imagino que, embora Neemias seja escravo, né, ele devia ter uma vida confortável, né? Ele estava no palácio, servindo o rei. Ele devia comer coisas muito boas, né? Ele devia ter uma vida mais confortável. Mas aquilo para ele não faz mais sentido. Né? Ter aquela vida não faz sentido, né? É claro que ele era escravo, então, né, não dependia exatamente dele sair de lá para voltar, né? Tanto que ele teve que pedir permissão ao rei, porque ele era escravo. Mas ele também tinha, né, uma vida confortável, ele comia, imagino que do bom e do melhor. E nada daquilo, viver aquilo para ele não fazia mais sentido, porque a angústia que estava no coração dele era muito grande. A angústia que tomou o coração dele de saber que os seus irmãos, a sua família estavam perecendo, estavam morrendo por conta da falta de um muro, era muito grande. E aí então Neemias, né, com a permissão do rei, volta ele e mais vários outros judeus que estavam na Babilônia, voltam então até Jerusalém para estarem reconstruindo o muro. E aí nesse momento eu imagino que você está pensando, nossa, que bom, deu tudo certo, Neemias ia reconstruir aquele muro, deu tudo certo. Porque até então o rei já tinha mandado carta para os governadores das províncias vizinhas falando que era para tratar Neemias bem e para ajudar Neemias. Só que, gente, isso não aconteceu, né? Infelizmente, os povos vizinhos ali, o sentimento de antissemitismo, esse sentimento de ódio que eles tinham pelos judeus, era muito forte, né? E fez com que esses povos atacassem os judeus que estavam reconstruindo aquele muro. Então, muitos judeus foram mortos, né? Eles não atacavam só no sentido de, eu vou te atacar, vou tirar aqui, você tá trabalhando com uma pá aqui para pegar a terra, para colocar ali, para construir o muro. Não, eles atacavam no sentido de matar mesmo, eles matavam os judeus que estavam trabalhando ali naquela obra. Os judeus estavam ali, imagina, concentrado, tô edificando aqui o muro, tô trabalhando, tô concentrado aqui, ó, tô fazendo o que eu tenho que fazer aqui no muro, tô aqui, ó, com a cabeça aqui, me abstrair do mundo aqui, tô concentrado no que eu tô fazendo. Aí eles chegavam de surpresa mesmo, matavam esses judeus às vezes na hora que via já estavam um inimigo ali, já eram mortos, não tinha mais o que fazer, não tinha às vezes nem como se defender. Então Neemias pensou em uma forma de estar ajudando esse povo para que o muro pudesse ser construído. Ele pensou, imaginando, né? Vamos conjecturar aqui, Neemias pensando, olha, eu preciso pensar numa estratégia, numa maneira de proteger os trabalhadores aqui, judeus, os judeus trabalhadores que estão fazendo o muro. Como é que eu protejo ele dos ataques inimigos? Os inimigos estão vindo aqui atacar a gente, matar a gente, eles querem matar a gente. A gente está aqui trabalhando e eles querem matar a gente, como é que eu vou proteger eles? E aí ele fez uma coisa que
infelizmente, a gente está vivendo hoje. Se você está assistindo, né, a guerra que está acontecendo aí entre o Hamas e Israel, você deve ter visto que no momento em que os ataques do Hamas contra Israel, né, ele começa ali, né, começa os ataques, por exemplo, um foguete que é lançado ali contra Israel, a sirene em Israel começa a tocar para avisar para todo mundo, olha, vocês têm que se protegerem porque tá vindo um ataque inimigo aí, então se protejam. E aí, dependendo do lugar onde as pessoas estão, ali em Israel, é a quantidade de tempo que elas têm para se protegerem, né? Se estão mais perto da faixa de Gaza, às vezes é 30 minutos, né? Se está um pouco mais longe, às vezes é 1 minuto e meio, que elas têm para correrem para um lugar seguro para se proteger. Então, o som da sirene avisa aquelas pessoas de que alguma coisa ruim está acontecendo, de que um ataque inimigo está vindo. E naquela época não foi diferente. A forma como Neemias pensou de estar protegendo os judeus que estavam trabalhando na construção do muro era justamente o som no caso não era uma sirene, né? Não tinha sirene naquela época, mas era o som de uma trombeta. Então a cada 500 passos foram colocados homens para tocarem as trombetas. E aí quando esses homens, eles estavam sempre vigilantes, quando eles viam que estavam vindo inimigos para matarem os judeus, eles tocavam a trombeta, aí os judeus tinham que parar de tudo que eles estavam fazendo, pegar em armas para se protegerem, para se defenderem. Então, além deles trabalharem no muro, eles tinham que levar junto com eles, né, para o trabalho, armas para se protegerem, armas para atacarem, para quando o inimigo viesse atacar eles se atacarem também no sentido de proteção. Então, eles trabalhavam ali, né, imagino, estava fazendo um serviço de pedreiro, né, eles trabalhavam, né, naquela época diferente, claro, né, igual de hoje, mas eles estavam trabalhando ali com todas as ferramentas necessárias para a construção do muro, só que além dessas ferramentas eles também tinham que levar armas para o trabalho para estarem conseguindo se proteger. E aí então, tocava a trombeta, eles sabiam que estava vindo um ataque inimigo. Infelizmente, igual o que acontece hoje, né, gente? Então, vocês perceberam que esse sentimento de antissemitismo não é de hoje, né? É muito antigo. Nós estamos falando aí de uma época, cerca de 2.500, mais ou menos, né? Por volta de 2.500 anos atrás. E esse sentimento, ele já perseguia o povo judeu. Então, durante o período aí da reconstrução dos muros, Neemias trabalhava dia e noite. Flávio Josefo, né? O grande historiador Flávio Josefo, ele conta que Neemias trabalhava dia e noite. Daí você pensa, mas ele não comia, não dormia, não bebia, nada. Ele só fazia isso quando era estritamente necessário. Eu preciso agora dormir um pouco, preciso comer um pouco, beber um pouco. Ele só fazia isso quando era muito necessário, porque ele estava numa obra, ele estava empenhado e concentrado naquela obra, eu preciso finalizar essa obra. Ele estava comprometido com aquela obra. E aí ele só dormia, só bebia, só comia quando estritamente necessário. E ele fazia isso assim, qual que é o mínimo necessário para eu viver? Você tem que dormir pelo menos tantas horas. Aí ele dormia o mínimo necessário para ele viver, ele comia o mínimo necessário para ele sobreviver. Então, durante o dia ele trabalhava na obra e à noite ele vigiava a obra para não permitir, né, para se proteger de ataques inimigos novamente, porque à noite os inimigos, né, não trabalhavam só de dia, né, eles não atacavam só de dia. À noite também eles podiam ir lá, podiam querer matar os judeus, podiam querer destruir o muro que estavam sendo construídos. Então ele ficava vigilante o tempo inteiro. Quando então a construção do muro ela foi finalizada, os judeus comemoraram muito. Imagine a alegria que eles ficaram. Agora nós temos uma cidade fortificada, murada inteirinha, né? Estamos mais protegidos, estamos mais seguros aqui. Aquilo deixou os judeus muito felizes. E eles então fizeram uma festa, uma comemoração de 8 dias para festejar esse feito. Pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já quero pedir então para você aquela forcinha pro canal. Se você gostou, curte nosso vídeo, comente aqui, deixe seus comentários. Eu gosto muito de ver os comentários de vocês. Se gostou também, compartilhe esse vídeo com quem você sabe que gosta, que curte esse assunto. E no próximo vídeo eu vou contar para vocês sobre Alexandre, o momento que os judeus se deparam com Alexandre e com todo o exército dele. O que será que acontece, né? Alexandre o Grande, o que será que acontece? O que será que ele faz com os judeus ou pelos judeus? A gente vai ver tudo isso no próximo vídeo. Eu espero vocês lá. Beijo grande a todos, fiquem com Deus e tchau, tchau.